Oi, Andrei. Ela tá no banheiro. Eu tô trocando de roupa, que já já eu tenho que sair. Tá respondido, né, André? Só nós A Se sabe. eu pessoa não só tivesse vai pro banheiro cagando, pra Andrei, eu fazer mandava até a isso, foto Andrei. pra você. Viu, Andrei? É Se eu 19, tivesse a cagando, eu página. mostrava Tá tudo bom, pra vocês. tá bom. Depois tu dá uma tirada de mim. 19. Tá. Isso, página 19, por favor, tá aqui, ó. Tá aí a páginazinha aí em cima, tá certo? Eu já deixo aqui a página já para vocês se orientar, tá certo? Peraí, uma dúvida. Me responda aí. O livro de vocês também é resolvido as questões? Não, Não. meu A- não. Qual? Na página 19, tem as questões resolvidas em rosinha? Não. Tá Não, porque normal. tem não, Minha- tá normal. Tem uma tabela aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo alterar a câmera. Aqui, ó. Ó, tá resolvido, né, Aldani? Isso é do professor, não? O meu não tem isso, Eu acho que é o do Não, professor, meu. Andrei. Não, não tá, não. O meu Coisa tá boa, normal, moço. como o da Já tá aluna. resolvido já, mano. Meu Deus. Coisa Oxi, boa. Vai tu ficar. tá com o meu livro, sabia? Ai, Andrei. não, Tá. tô nada. Tô nada. Tá muito leve, Andrei viu, se Andrei? ferrou. Olha na página que tem o nome, se é o livro do professor, tem o nome lá. Não Ô, peguei Andrei, manual. pegou mesmo, hein? É do professor, eu tô com um dele, ele tá com o meu. Não tem esse negócio não, moço. Eu peguei o meu. Olha só na página 20 que tem essas atividades aí, ó. O meu não tem nada respondido, ó. Se tu olhar na câmera aí, ó, não tá nada respondido. E o teu deve estar tudo respondido, a página 20, né? Deixa eu ver a fita aqui. Eita, Mas, Andrei. mas eu não faço questão não, pô. Porque é melhor eu pegar uma sem estar respondido e aprender, né? Não vou errar nada com essa resposta. Marcar o dia para nós fazermos a destroca do livro, tá certo? Até lá eu tenho tirado minhas fotos tudinho já. Mas esse livro tem as respostas também no final. Esse seu só tá aí na página, mas o do aluno É mesmo, né? Agora que eu me lembrei, esses livros tem a resposta no finalzinho. tem sim. Então faz a diferença, então fica com você mesmo. Qual é a página mesmo? Que é pra abrir? 19. 19. Então vamos lá, galera. Ó, sempre eu inicio falando do conjunto. Se você não tiver no compartilhamento de tela, você tem que ir lá, tá certo? Você não vai onde está a minha câmera, você vai onde a tela está compartilhada, tá bom? O primeiro conjunto, esse conjunto a gente vai chamar de irracionais. Irracionais é bom de lembrar porque não tem pegadinha. A letra dele é o I maiúsculo. Lembre que sempre para representar um conjunto eu represento com letra maiúscula, certo? Se vir letra minúscula, caia fora. Provavelmente eu vou colocar essa questão no joguinho, né? Sempre eu coloco, né? Então, lembrando, irracionais, I maiúsculo, certo? Agora presta atenção. Quando eu estava lá no conjunto dos racionais, certo? Eu respondia praticamente todas as perguntas. Eu poderia dividir R$1 para 2 pessoas, eu poderia ter dívidas, eu poderia ter 5 menos 10, que dá menos 5. Então, eu tinha número negativo lá nos racionais. Agora, lá nos racionais, tinha uma pergunta que eu não respondia, certo? Por exemplo, uma pergunta que eu não respondia nos racionais. Olha só. Quanto é a raiz quadrada de 2? Lá eu não conseguia responder, certo? Cuidado. Nos racionais, que é o quê? Certo? Eu respondia as raízes quadradas perfeitas. Então, esse nome, ó. Raiz quadrada perfeita. O que é uma raiz quadrada perfeita, professor? Vou até botar aqui, ó. Perfeita. O que é isso, uma raiz quadrada perfeita? É aquela raiz que gera um número natural. Por exemplo, raiz de 4. Gera 2. Isso. O resultado, veja que o resultado é um número natural, né? 2. A raiz quadrada de 1 também gera um número natural, que é 1. Né? A raiz quadrada de 9. Quem é que lembra quanto é? 3. A raiz quadrada de 16. Quem é que lembra quanto é? 4. Então, veja que essas raízes quadradas aí, elas me geram
resultados naturais. Certo? Então, por isso que a gente chama essas raízes de raízes quadradas perfeitas. E vocês vão encontrar isso muito em vestibulares da vida, que vão tentar pegar você com essa palavra, tá certo? Então, quando a raiz quadrada é perfeita, eu tenho resposta natural. E essas raízes estão dentro dos racionais, porque são naturais, e naturais estão dentro dos racionais. Inteiros também estão dentro dos racionais. Então, qualquer número que eu tiver aí natural como resposta, vai ser automaticamente também racional. Agora, se eu perguntar a você quanto é a raiz quadrada de 2, aí você não tem resposta perfeita. Se você fizer na sua calculadora, olha o que é que vai acontecer, ó, quando você coloca aí a raiz quadrada de 2. Ó. Se eu pegar minha calculadora e colocar aqui raiz quadrada de 2, olha o que é que vai me gerar aí. Ó. Certo? Vai dar 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, 09, 50, 48, 80, 16, 88, 72, e aí vai para o infinito. Mas observe que esse número aí que vai me gerar, ele é infinito, mas não é uma dízima periódica. Né? Você tem como resposta um número infinito, que eu vou botar aqui, ó, vou botar aproximado, não botar tudo não, 1,41, 42, 13, 56, e aí vai. Então veja que esse número aí não tem período, não tem padrão, você não encontra padrão. Tem computadores até hoje, né, tentando encontrar um padrão para um número irracional, e não encontra. Então, eles calculam milhares e milhares de casas decimais, são ligados 24 horas e não encontra padrão. Nem na milésima casa decimal encontra-se padrão, galera. Então, a característica de um número irracional é o quê? É um número infinito e não periódico. Então, se você calcular ele vai dar um número com vírgula, um número decimal, infinito e não tem período. Veja que nos números racionais a gente tinha um número infinito, mas ele era periódico. Ou ele era dízima periódica simples ou era composta, mas tinha um período, tinha um padrão. Então sacaram a grande jogada. No irracional eu não tenho período, certo? Eu não tenho um número se repetindo com um padrão, 144, 144, 144, um período, por exemplo. Então no irracional não vou ter isso. Então, a grande característica do número irracional é o quê? É um número decimal infinito e não periódico. E, normalmente, para você achar ele está dentro dessas raízes imperfeitas. Então, qualquer número que é uma raiz quadrada imperfeita, ele vai ser um número irracional. Então, vou dar outros exemplos aqui. Ó. Raiz de 3. A raiz de 3 também é um irracional. A raiz de 4. Não, a raiz de 4 não. A raiz de 4 é 2. A raiz de 5 também. Certo? A raiz de 6 também. Então, todos esses números que a gente não tem raiz perfeita são irracionais. Certo? Então, cuidado com isso. Alguns alunos caem em algumas pegadinhas, porque eles aprendem as únicas raízes que eles aprendem é a raiz quadrada. Mas, além das raízes quadradas, existem outros tipos de raízes. Por exemplo, as raízes cúbicas, né, as raízes de índice 4, as raízes de índice 5. Então, todas essas raízes que não têm um resultado quadrado perfeito, que não geram um número natural, são também irracionais. Então, se eu perguntasse a você aqui, uma pergunta que eu queria lhe fazer. Deixa eu botar um novo slide aqui. Uma pergunta que eu queria lhe fazer, ó. A raiz cúbica de 27. Aí o aluno, peraí, professor, raiz cúbica, eu não estou nem aprendendo raiz quadrada, muito mais raiz cúbica, mas existe sim uma coisa chamada de raiz cúbica, eu vou falar para vocês, porque muito aluno não aprendeu, certo? Ó, raiz, vou fazer bem grandão aí para vocês verem aí no celular. Raiz, aí agora em vez de ter um quadrado aqui, eu boto um 3, por isso chama-se raiz cúbica.
de 27. Aí o aluno diz, eita, moléstia, eu não sabia nem direito a raiz quadrada, mas a mesma ideia da raiz quadrada é da raiz cúbica. Veja só, se eu perguntasse a você a raiz quadrada de 9, você diria automaticamente quanto, Andrei? 3. 3. Agora, por que esse 3? Porque se eu pegar um número... Porque ele multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Parabéns. É isso aí. Agora veja que eu estou perguntando a você a raiz cúbica. Se a raiz quadrada eu tinha que multiplicar o número 2 vezes, por isso que raiz quadrada de 2, eu tinha que multiplicar o número 2 vezes. Na cúbica, eu vou ter que procurar um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Em vez de 2, tem que ser 3 vezes. Então, será que existe um número, tem que ser exatamente igual, que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dê 27? Será que a gente pode pensar isso? Não. Não. Será que 9 vezes 9 vezes 9 dá 27 ou passa? Dá não, passa. Será que tem um número que multiplicado ele vezes ele dá 27? Vamos raciocinar. Vamos botar 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é 8. Vamos tentar 3. Será que 3 vezes 3 vezes 3 dá o número lá de dentro? Se der, a raiz cúbica vai ser de 27 é 3. Então, bora ver. 3 vezes 3, eu já sei quanto é aqui na minha cabeça. É 9. Aí eu seguro esse resultado. 9 vezes 3 é... 27. 27. Entendeu? Então, existe sim. Existe uma raiz cúbica de 27. E essa raiz cúbica de 27 é 3. Certo? Então, cuidado com isso. Muitos alunos acham que só existe até raiz quadrada. Não, existe raiz cúbica, existe raiz de índice 4. Tá bom? Então, a ideia é muito parecida com a de raiz quadrada. Vocês têm que ficar malando nisso. Isso aqui é um assunto que vocês deveriam ter visto bem direitinho no 7º ano. Mas, já que não viram, eu estou dando uma pincelada. Ou se viram e esqueceram, tá ligado nisso, né? Então, existem outras raízes, não só a quadrada. Professor, por que eles chamam de raiz quadrada? E por que não bota o 2 lá como bota o 3? Por que não bota o 2 aqui? Na verdade, ele está aí, só que ele é invisível. Na verdade, uma raiz quadrada é exatamente desse jeito. Uma raiz com índice 2. Mas convencionou na matemática não colocar esse 2. Então, o aluno já tem que saber que tem um 2 aí, quando não tiver ninguém. Existe a raiz de índice 1, professor? Não. A primeira que existe é a de 2, que é a raiz quadrada. Depois a cúbica, depois a de índice 4, a de índice 5, a de índice 6. Eu vou um dia ver isso aí, professor? Não, no máximo até a cúbica. O que é bom do Enem é isso. No máximo você vai ver até a cúbica. Eu nunca vi uma questão cair a raiz de índice 4, por exemplo. Nunca vi, mas existe sim. Certo? Pode existir uma raiz de índice 4. Se vai ter resultado natural, é outra história. Mas eu posso fazer um aqui de índice 4 aqui e você vai ver que vai ter resultado natural. Quer ver eu pensar no número aqui? Eu estou fazendo aqui na calculadora, escondidinho aqui, vocês não estão vendo. Certo? Ó. Se eu pegasse a raiz quarta, ou a raiz de índice 4, de 256. Então, tem um número, sim, que multiplicado por ele mesmo 4 vezes, vai dar 256. E esse número, sabe quanto é? É o próprio 4. Mas podia ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 também. E aí seria outro resultado. Então, a raiz de índice 4 de 256 é 4. Veja que o raciocínio é o mesmo de raiz quadrada, só que em vez de eu fazer 2 vezes, eu faço 4. Legal? Agora, quando não tem resultado natural, aí ele vira um número irracional. Certo? Por exemplo, eu posso dar um número irracional com a raiz cúbica. Se você fizer a raiz cúbica de 2, você não vai encontrar resultado natural. Certo? Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes de 2. Não existe. Tá certo? Existe nos irracionais, que é um número decimal, infinito, não periódico, não tem padrão e nunca vai acabar. Certo? Aí existe, nos irracionais.
Mas, professor, isso é fácil de calcular? Claro que não. Só com a calculadora o cara consegue calcular. E se um dia isso for cobrado no vestibular, no Enem da vida, num concurso público da vida, o que é que eu tenho que fazer? Ele vai te dar essa resposta. Ele vai dizer, adote a raiz cúbica de 2 igual aproximadamente. Ele vai te dar essa resposta para você usar no cálculo. Tá bom? Graças a Deus isso existe. Tá bom? Mas se vocês olharem o livro de vocês, ele ensina a gente a calcular uma raiz quadrada de 1, aliás, uma raiz quadrada de 2, de 3, por aproximação, e não que o número vai ficar infinito. Ele fica mais curtinho, tá certo? Ele aproxima só com uma casa decimal ou 2 casas decimais, que é o que ele faz aí. O livro de vocês, se eu não me engano, deixa eu ver a página aqui. A página 18. Então, a página 17 e 18 é só para ele fazer raiz quadrada irracional aproximada. Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Tá certo? Eu só vou apresentar a vocês os números irracionais, já que quando ele cai em um vestibular, ele me dá a aproximação. Então, olha só. Eu conheço os números irracionais, professor? Já conhece. Todas as raízes quadradas imperfeitas. Todas. Todas as raízes cúbicas imperfeitas. Todas as raízes de índice 4, e aí vai, de índice 5 imperfeitas, que não tem resposta natural. E agora eu vou para o principal número irracional. Aí sim, esse é cobrado demais, demais mesmo. Que é o meu famoso número π. Certo? Π é um número egípcio, galera. Os egípcios já conheciam os números irracionais há não sei quantos mil anos atrás. Os caras já se fazia cálculo em cima dos irracionais. Por isso que os caras construíram as pirâmides, os caras dizendo que é os alienígenas, né? Agora, seja ali é matemática pura, tá? Então, ó, o π, eu vou circular aqui para vocês, ele não é, ele vem um símbolo, né? Ele é um número, mas quando ele é colocado nas fórmulas matemáticas, certo? Ele é colocado em forma de símbolo. Mas, professor, quanto é que vale π? Quanto é que vale π? Se você for calcular π, ele é infinito, tá? Existem, inclusive, concursos de pessoas que conseguem calcular o π com aproximadamente 100 casas decimais. Os caras decoram isso, faz concurso disso. Mas eu tenho que aprender o quê? Eu tenho que aprender o π todinho? Claro que não. Você tem que aprender isso que eu estou colocando aí, ó. π é aproximadamente. Isso aí vocês têm que aprender, ó. Decorar, ó. 3,14. Tá vendo que eu não boto ele todinho? Eu aproximo ele com 2 casas decimais. Então eu não coloco o número todo. Licença daí. Aí como é que você sabe que o π é aproximadamente 3,14? Porque eu não tenho como, André, decorar ele todo. Ele é muito grande. Mas o número mais aproximado, né, que é o certo, é o 3,14. 3,14. É o que a matemática... Tem como você botar mais? Tem. Se você quiser, você bota mais, ó. É 14, 15, 92, 60. Tô dizendo, você botar, vamos supor, um número mais próximo ainda, vamos supor, um 2,15. Só dando um chute, um exemplo. Uhum. Isso, sempre o ideal é aproximar com 2 casas decimais. Por isso que eu botei 3,14, 2 casas decimais. Certo? Então, não precisa decorar ele todo. Tá bom? Mas por que eu tenho que decorar o π? Só pelo um detalhe que eu vou mostrar agora. É esse aqui que eu estava enrolando até agora para chegar nisso aqui, ó. Eu preciso decorar o π por causa desse cara aqui, ó. Por causa dessa figura aqui. Que é a nossa amiga circunferência. Galera, agora vocês têm que prestar atenção. Tá? Até agora foi só blá, blá, blá. Mas, ó, a circunferência usa o π. Por quê, professor? Toda vez que eu pegar, ó, o comprimento de uma circunferência, certo? E dividir pelo diâmetro, eu vou obter exatamente, aproximadamente, ó, 3,14. Mas quem é 3,14, professor? Por que esse número sempre aparece? Porque esse número, na verdade, é o nosso amigo π. Então, por que eu tenho que decorar isso? Porque se um dia cair uma questão em um vestibular, em um concurso,
em uma prova de vocês e que vai estudar essa figura, então você tem que saber quem é o π. Por quê? Licença, Deli. Pode falar. Você não precisa do número nem na circunferência nem no outro lá. Sempre, se aparecer os dois, sempre vai ser 3,14? Sempre. Pode decorar, Não. 3,14. Não precisa do número nenhum dos dois. Sempre vai ser esse resultado. Esse é 3,7. Se você pegar qualquer coisa, André, uma tampa de uma panela da tua casa, qualquer tampa, e você conseguir pegar uma fita métrica e medir o tamanho dessa tampa, medir o tamanho do comprimento dela, ela é redonda, né? Aí você mede Isso. o tamanho do comprimento, aí anota. Anotei aquele comprimento. Depois você mediu o diâmetro. Quando você fizer a divisão, magicamente vai aparecer 3,14. Olhe no slide aí. Olhe no slide. O livro de vocês fez questão de medir uma moeda de R$1. Então ele pegou a moedinha de R$1, pegou uma fitazinha e mediu o tamanho dela. Quando ele mediu o comprimento, que é essa parte arredondada que eu vou pintar, ó, que é essa parte aí arredondada que eu estou pintando, ó, quando ele mediu esse comprimentozinho aí, ó, mediu com a fita, não sei o que é que foi que ele usou, ó, ele mediu, aí anotou, ó, 84,9, ele anotou. Aí depois ele mediu o diâmetro, que já eu vou ensinar você o que é o diâmetro, ó, é a medida de ponta a ponta passando pelo centro. Então essa medida passando pelo centro aí é chamada de diâmetro, já vou ensinar isso a vocês. E ele anotou, ó, 27, ó. Tá vendo? 84 e 27. Quando ele fez a divisão, olha o número que ele achou, ó. 3,14. Certo? Eu estou aproximando, mas deu 3,14444. Mas qualquer coisa que eu pegar e fizer isso é uma mágica na matemática. Vai dar 3,14. Quando nós temos aula presencial, eu marco uma aula no laboratório e peço para os alunos trazerem tampa, moeda, pneu de bicicleta. Então, quando a gente mede no laboratório e mede o diâmetro, a gente acha isso. Então, os alunos podem fazer esse teste, esse experimento, entendeu? E dá certo. Olha o outro aí que ele fez, ó. Tá vendo, ó? Isso aí todo mundo conhece, né? Um de refrigerante redondinho, ó. Ele mediu, André, ó. Mariana, Gabriela, que tá aí, Emily. Ó, ele mediu todos que estão aí, ó. Quando ele mediu a parte arredondada, deu 220. Quando ele mediu o diâmetro, que é passando pelo centro, deu 70. Quando ele dividiu, olha a mágica. 3,14. Então é certo, galera. Sempre vai dar 3,14. Certo? Então vamos voltar. Então, para que eu tenho que saber circunferência? Por quê, professor? Você tem que saber circunferência primeiro. Você tem que entender o que é π, porque essa figura é uma das figuras mais cobradas em vestibulares da vida. Em concurso, em prova de IDEB. Então, a primeira coisa que você tem que saber é calcular a área de uma circunferência. Mas, para calcular a área de uma circunferência, você tem que saber a fórmula, que é 2... que é 2, certo? Aliás, a área é π vezes o raio ao quadrado. Agora o comprimento. Se eu quero calcular só o comprimento, como é que eu calculo, professor? Toda vez eu tenho que pegar uma fitinha e medir? Não. Você calcula por essa fórmula aqui, ó. 2 vezes π vezes o raio. Então, essas duas fórmulas são as fórmulas mais importantes da circunferência. Licença, raio é raiz, né? Tu fala, né? Vou ensinar agora o que é um raio a você. Preste atenção, ó. Olha os elementos de uma circunferência. Olha aí os elementos de uma circunferência. Deixa eu apagar tudo que eu fiz. Vou botar bem aqui no centro. Vou ensinar você o que é um raio, o que é um diâmetro, que a gente já viu esse nome ainda agora, ó. E vou ensinar o que é uma corda, uma flecha. Tudo isso tem na circunferência, mas os mais importantes, raio e diâmetro. No nono ano, se um aluno sair do nono ano sem saber o que é um raio e um diâmetro, aí o negócio tá feio, viu? Vixe. Já vai tocar, só falta 2 minutos, né? 1h40. Olhe para cá, ó, que eu vou finalizar minha aula ensinando a calcular um raio e um diâmetro. Olhe para cá, ó.
O que é o raio? O raio, ó, onde eu pegar a minha circunferência e for até o centro, esse carinha é o raio. Já viu uma bicicleta? O raio parte lá do pneu até o centro. Aquilo é um raio. Aquele nome raio da bicicleta veio disso aqui. Então, o que é um raio? Um raio, ó, de azulzinho, ó. Sai lá de cima, sai lá da circunferência e vem até o centro. Então, esse pedacinho é o raio. Legal? Ele vem para o centro. Ele tem que bater no centro para ser um raio. Por isso que a bicicleta, aqueles raiozinhos são todos iguais. E qual o raio tem valor, Aldeia? Tem sim. Qual o valor de um raio? Dependendo do tamanho do pneu da bicicleta, né? Se for maior, o raio é maior. Se for um pneuzinho menor, o raio é menor. Então, nas minhas questões, normalmente eu boto um raio de 5, eu boto um raio de 10, boto um raio de 20. O raio, você tem que descobrir o valor dele, ele já vem com o valor. Não, a questão já dá o valor. Se você for para você descobrir o valor, ela vai dar o comprimento. Ela vai dar o comprimento, aí você descobre o raio. Como, professor? Ó, eu sei que o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Né? Vezes o raio. Então, se ele me der o comprimento, vamos dizer que o comprimento aqui foi 100. Eu sei quem é 2, eu sei quem é π, não sei quem é π, eu já decorei, é 3,14 e vou descobrir o raio. Aí eu multiplico esses dois, joga para o outro lado dividindo e descobre o raio. Já a gente vai fazer esse tipo de questão. Já não, né? Na próxima aula. Mas por enquanto eu só quero que você aprenda o que é raio. Certo. Entendeu o que é raio? Sai lá da circunferência e vai para o centro. Sim. Agora, o que é diâmetro? Essa aqui também não pode sair sem saber dessa do 9º ano, não. Ó. O diâmetro, galera, ele é 2 vezes o raio. Ele não para no centro. Ó. Vou chamar de O esse centro. Ele continua até a outra extremidade. Então, o diâmetro, ele é maior do que o raio. Ele é 2 vezes o raio. Ele sai de uma ponta até a outra ponta da circunferência, passando pelo centro. É obrigado ele passar pelo centro. Então, se eu dissesse a você assim, o raio é 10, quanto é o diâmetro? Isso é o dobro. 20. Isso. Se eu dissesse o raio é 50, quanto é o diâmetro? 100. Isso. Se eu dissesse a você, o diâmetro é 200, quanto é o raio? 100. Parabéns. Ana Raquel entendeu perfeitamente a jogada. Então, se você me der o raio, eu descubro o diâmetro. Se você me der o diâmetro, eu posso descobrir o raio. Mas você tem que se ligar o que é raio e o que é diâmetro. Raio é só a metade, mas ele vai para o centro. Diâmetro é o dobro do raio, certo? Mas ele também passa no centro. Então, os dois têm algo em comum, todos vão até o centro. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente, sabendo o que é raio e o que é diâmetro, a gente vai aprender a calcular comprimento de circunferência, área de circunferência, só com essa ideia que a Ana Raquel já aprendeu aí. André, só para me ver se tu aprendeu mesmo. Se eu dissesse a você que o raio é 2,5, quanto é o diâmetro? Qual foi, Alderi? O raio é 2,5. O raio é 2,5. 2,5. Quanto é o diâmetro? Rapaz, dá o nome mais melhor, bicho. 4,5. 5, não? 5, não? Bom, Mariana sabe somar com vírgula. Tu esqueceu? Foi? 5, macho. 2,5 mais 2,5 é 5. Ok, pessoal. Próxima aula, vamos estudar circunferência. O livro de vocês não traz circunferência, mas a gente vai estudar. Mas, por quê? Porque lá na frente, ó, no slide aí, ele traz uma tarefa só com circunferência, né? Mas eu vou ensinar vocês, é claro, tá bom? Então, tchau. Boa tarde. Tchau. 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 Valeu, tchau, tchau.